Oi, meus amores, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho agora sobre história. Vamos relembrar alguns assuntos de história, né? A matéria veio em uma ordem aí crescente. A gente veio começando a conhecer como foi a organização das primeiras comunidades, os primeiros povos que habitaram a América. E hoje a gente vai dar continuidade, conversando um pouquinho sobre isso. Na aula de segunda, já Cris lembrou, né? Que vem a ser, né? O nomadismo e a sedentarização, onde a gente percebeu que os primeiros grupos humanos eram nômades. Eles mudavam constantemente e, na maioria das vezes, né, eles mudavam em busca de recursos de sobrevivência. Lembrando que eles não sabiam cultivar e nem cuidar do seu próprio alimento. E além de ir atrás de abrigos também. Já no sedentarismo, eles começam a fixar em um lugar, pois aconteceu algo que foi chamado de Revolução Neolítica. O homem começa, né, a cultivar o seu alimento, a criar animais, e aí ele não vai mais atrás dos elementos da natureza. Ele modifica esses elementos da natureza para garantir a sua sobrevivência. E a gente vai falar hoje um pouquinho das matérias que faltam, começando pela formação das cidades e a organização dos estados. E aí, na aula que eu dei sobre isso, eu trouxe alguns esqueminhas, né, que já separavam o assunto principal do livro para a gente estar guardando isso com muito mais facilidade. Então, quando a gente fala de formação das cidades, a gente tem que lembrar da Revolução Neolítica. Já que acabou de falar dela, mas eu falo de novo. O que foi essa Revolução Neolítica? Os primeiros grupos humanos, eles não sabiam o cultivo do alimento. Ao decorrer do desenvolvimento de suas habilidades, ele começou a cultivar o seu alimento, a criar, né, animais. Sendo assim, ele começa a modificar a natureza para a sua sobrevivência, tá? Não havia a divisão de trabalho. Então, esses primeiros grupos que começaram no sedentarismo, que começaram a se fixar no lugar, pois já sabiam, né, cultivar aquilo que te trazia a sobrevivência, a subsistência, eles não tinham uma organização de trabalho. Então, todo mundo fazia tudo. As pessoas iam fazendo involuntariamente, todo mundo ia fazendo. Não tinha uma divisão específica de trabalho. No entanto, a produção foi aumentando ao decorrer do seu desenvolvimento, ao decorrer desse trabalho que foi realizado. Então, ao passar do tempo, a sociedade se organiza. Então, começaram a dividir o trabalho. Então, eles começaram, a partir de então, do desenvolvimento que eles tiveram, aquele trabalho que era feito por todos começa a ser dividido, começa a ter aquilo que nós chamamos de organização social. Eles começam a dividir esse trabalho entre eles. Quem vai ser responsável por o quê, né? E a partir disso, isso culmina uma organização daquele grupo, uma organização social. Junto com essa organização, ou seja, com essa divisão de trabalho, há necessidade de ter um líder. Alguém que vai responder por esse grupo, alguém que vai administrar e cuidar desse grupo. Há necessidade de um líder. Responsabilidade do líder. Então, o líder, a partir dessa organização social, ele tem uma responsabilidade. Organizar as relações comerciais, sociais e religiosas. Formação das primeiras cidades a partir da organização social. A partir dessa organização, a necessidade de um líder, o empoderamento de um líder, você tem aí a formação das primeiras cidades. Onde a formação das primeiras cidades surgiram? Na Mesopotâmia, tá bem? Quando a gente tem essa formação das primeiras cidades, a gente já tem grupos aí que estão se organizando, grupos que já estão dividindo o seu trabalho, grupos que já têm um líder, grupos que já têm uma organização social, certo? Mas, infelizmente,
Junto com esse desenvolvimento, vem também os problemas, vem também os conflitos. Então, esse líder, ele começa ali a administrar essa comunidade defendendo-a. Precisa de defender neste conflito. E muitas vezes esse líder, além de administrar e de cuidar daquele grupo, também era o líder religioso daquele grupo, tá? Para garantir também a continuidade do seu desenvolvimento. Tudo bem até aqui? E aí, a partir do momento que você tem a organização de um território de acordo com um grupo, você tem aí um estado. Um estado onde tem leis, onde tem alguém que administra e aos poucos que vai desenvolvendo. Foi se desenvolvendo também a sua produção. E a partir da produção desse estado, ou seja, desse grupo que tinha ordens a obedecer, foi feita a necessidade da escrita. A necessidade da escrita veio a partir da produção que eles realizaram. Precisava-se de um sistema que guardasse a informação por mais tempo. Tudo bem? Até aqui? Qualquer dúvida dessa matéria, só procurar a Tia Cris.